estão aqui porque estão esperançosos, convictos de que sairão daqui nesta noite, não do mesmo jeito que entraram, mas de um jeito diferente, tocados por Ti, abençoados por Ti. Senhor, Tu conheces as necessidades do Teu povo, e eu sei, por isso prego, por isso oro, por isso tenho esta convicção no meu coração de que Tu podes suprir todas as nossas necessidades, seja lá em que área for, Tu podes suprir todas as nossas necessidades. E na reunião do Teu povo, Senhor, o Senhor reúne o Seu povo para abençoá-los. Ninguém sai de mão vazia, Senhor. Eu vejo isso através da gloriosa palavra do Senhor. Quando o Senhor reunia o Seu povo, o Senhor nunca despediu ninguém de mãos vazias. Quando o Senhor reúne o Seu povo, o Senhor reúne para abençoar. E eu sei que nessa noite é noite de vitória para o Seu povo. A ressurreição, o dia da ressurreição, Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Ele vive, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Oh, levante as suas mãos para o alto. Diga, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E a sua ressurreição nos trouxe muitos benefícios. A sua morte e ressurreição, a sua paixão nos trouxe muitos benefícios. Se hoje estamos aqui é porque Ele venceu por nós, Ele venceu. Você é um vencedor em Cristo Jesus, você é um vencedor. Aleluias. Bendito seja o Teu nome para sempre. Eu espero para você adorá-lo. Eu espero para você dizer alguma coisa para Ele nessa noite. Eu espero para você dizer alguma coisa para Ele. Oh, aleluia, 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 aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Estamos celebrando a ressurreição. A morte não pôde detê-lo. Os aguilhões da morte não pôde detê-lo. O seu corpo não viu a corrupção. O seu corpo era um corpo santo. O apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, ele se levanta diante da multidão, que estava assustada e pasma diante do que via, do grande mover do Espírito. Pedro falara à multidão dizendo que a morte não pôde detê-lo. O seu corpo não viu a corrupção. Satanás matou um inocente. Só foi dado a ele a autoridade de matar o pecador, mas quando ele matou o inocente, ele perdeu. Jesus era inocente, o seu corpo nunca viu o pecado, nunca participou do pecado. Por isso que ele ressuscitou. Ele está vivo. Vai dizendo para você mesmo, Ele está vivo. Eu posso crer, Ele está vivo. Eu posso crer no amanhã, Ele está vivo. Por isso que eu posso crer no amanhã. Por isso que eu tomo posse das minhas bênçãos, porque Ele vive. Eu bem sei, que a minha vida
Sem medo então, porque Ele venceu por mim. Então terei vitória, verei na o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Olhe nos olhos da pessoa que está ao seu lado, diga assim para ele, faça uma pergunta, diga assim: o que está te faltando ainda, meu irmão? Ele venceu por você. Sabe o que Paulo, no seu entendimento, falou? Que em Cristo nós somos, não seremos, nós somos. Em Cristo, no seu entendimento, Paulo disse: nós somos mais do que vencedores. No entendimento de Paulo, Paulo disse em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, Paulo diz no verso 31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, tudo isso foi possibilitado, tudo isso é possível. Romanos capítulo 8, verso 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleatoriamente eu estou citando para você alguns versos aqui, mas tudo isso foi possibilitado porque Ele deu a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia. Eu acho tão lindo quando Ele fala lá em João capítulo 10, quando Ele diz assim: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu tenho poder para dar e poder para reavê-la. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Nas entrelinhas eu entendo no texto claramente. Ele está dizendo: a minha vida é um investimento na sua. Eu dou a minha vida investindo na sua. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que eu falei para você: pergunta para o seu irmão se lhe falta alguma coisa ainda, porque tudo já foi conquistado. Podemos assentar por bondade. O apóstolo Paulo também, no seu entendimento aos Efésios, a carta aos Efésios, ele disse que Deus em Cristo Jesus nos abençoou com toda sorte de bênção. Amém? O que você está precisando aí, irmão? É só ir na caixa postal, já está lá, meu querido. Já está depositado na sua caixa postal. O que você está precisando? Já está lá, já foi conquistado, Jesus conquistou.
Mas pastor Marco, por que eu vivo nessa vida de tribulações? Por que eu estou tão atribulado por esses dias? Por que eu ando tão aflito? Irmão, levante a sua cabeça, vá até a sua caixa postal e pegue, porque já está lá. Você é filho, você é herdeiro, você é participante da grande obra da cruz, você é herdeiro do céu, você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que Deus vem falando ao meu coração por esses dias, essa semana, a semana que antecede esse evento tão lindo, tão marcante, que é a Páscoa. A Páscoa, ela ganhou um significado maior, muito mais poderoso, quando Cristo, na noite da Páscoa, Ele instituiu a ceia do Senhor, que nós celebramos aqui uma vez no mês. Foi no domingo próximo passado que nós celebramos, nós nos reunimos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. E na noite da Páscoa, diz a Bíblia, que Ele instituiu a ceia, sendo Ele próprio o Cordeiro, o seu sangue derramado, que ia ser derramado logo após da celebração da ceia. Quando Ele saiu da ceia, Ele foi rumo ao Getsêmani, e lá então, Monte das Oliveiras, lá então Judas com uma comitiva ia prendê-lo, e Ele iria ser levado como um cordeiro. Irmãos, algumas poucas vezes Jesus falou, e Ele foi interrogado inúmeras vezes. Mas por que Ele não abriu a sua boca para insultá-los, para desafiá-los? Pastor Marco, porque havia uma profecia que Ele seria levado. Isaías no capítulo 53 diz que Ele seria levado como ovelha muda para o matadouro. Ele não abriria a sua boca, Ele seria insultado, Ele seria maltratado ao extremo. Ainda na sexta-feira, a gente, com alguns irmãos aqui, assistimos o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, muito bem ilustrado. E eu fui tomado de uma emoção muito linda quando eles colocaram Ele na cruz, e os pregos, é muito bem ilustrado assim. A gente, quem não tem coragem para ver, parece muito real quando eles colocam o prego na mão, né? Quando eles colocam o prego assim, e aí bate com aquela marreta, o prego crava naquela madeira. Coroa, quando eles colocam a coroa de espinho, primeiro eles colocam uma cana na mão dele, e aí depois colocam um manto sobre ele, depois tiram a cana, um vem, coloca a coroa de espinho, ainda pega a própria cana, como se fosse um cetro, porque ele se dizia, ele era o rei dos judeus, ele era proclamado como o rei dos judeus. O próprio Pilatos disse: tu dizes que tu és rei. Pilatos diz: eu sou rei, eu para isso. Jesus disse: eu para isso, eu sou rei, para isso eu vim ao mundo. E aí eles pegavam aquela própria cana que colocaram na mão dele como um cetro de rei, e pegavam aquela cana e davam em cima da coroa de espinho, e os espinhos cravavam na sua cabeça. Foi um sofrimento ao extremo, o meu Senhor passou por mim e por você, mas a obra foi completa. Quando lá na cruz Ele disse: está consumado, Ele estava dizendo: Pai, eu completei a obra para a qual eu fui designado, para o qual eu vim a esse mundo. Está consumado. E aí, ao terceiro dia, fazia parte do pacote, ao terceiro dia, como Ele era justo e santo, a morte não pôde detê-lo. Ele, domingo pela manhã, ainda escurinho de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado para embalsamar o corpo dele. E aí, chegando lá, irmãos, elas tiveram a grande surpresa. Estavam lá os anjos no sepulcro, e os anjos perguntaram para elas: o que buscais, mulheres? Buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. Se isso não te alegra, eu não sei mais o que fazer, porque nós cristãos, nós temos essa alegria quando a gente fala: Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai, e hoje intercede por nós, enviou o seu Espírito. Nós sabemos do grande plano da salvação, da grande obra da cruz. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos comigo para a palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. O verso é o verso 1. Eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta. O tema da mensagem que quero compartilhar com vocês, que Deus me colocar ao coração, é: compartilhe suas experiências. Amém? Compartilhe suas experiências. Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus que já achou? Vamos lá, Lucas capítulo 24, verso 1, que diz assim: e no primeiro dia da semana, que é domingo, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, muito cedo, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Olha o verso 6: não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. E aí dá um salto para o verso 13. Dá um salto para o verso 13, diz assim, ó: e eis que no mesmo dia, quando, irmãos? No mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Irmãos, olha para mim aqui, queridos. As mulheres foram de manhã muito cedo ao sepulcro, na certeza talvez que iriam avistá-lo por lá, porque foi lá que fora posto o seu corpo. Esse túmulo era emprestado, de José de Arimateia emprestou esse túmulo. E as mulheres, na certeza, foram muito cedo para pegar, para observar, para ver o local e ver o corpo de Jesus, embalsamá-lo, levando as especiarias, diz aqui o texto do verso 1. E elas entraram, verso 3, não acharam o corpo, entrando não acharam o corpo. E aí, o que olharam lá dentro, era uma caverna, e era posto uma pedra, a pedra estava removida, diz a Bíblia. Os anjos a removeram. Haviam guardas que foram postos pelas autoridades, porque eles mesmos falaram, olha, as autoridades falaram, olha, de repente, vamos guardá-lo e muito bem, porque de repente pode haver aí uma combinação entre ele e os seus discípulos para roubá-los, para roubar o seu corpo e depois dizer que ele ressuscitou. E aí então manteram os guardas na porta do túmulo. Mas quando os anjos chegaram, a presença deles era tão esplendorosa, tão gloriosa, a luz que irradiava deles fez que os guardas sucumbissem, caíssem como mortos ao chão. E aí os próprios anjos removeram a pedra e entraram. E aí então esperaram, porque Jesus não precisa, como depois ele vai aparecer aos seus discípulos, ele não precisa, agora ressurreto, ele não precisa entrar pela porta. Com o seu corpo ressurreto, glorificado, ele pode transpassar as paredes. Esse é o corpo espiritual. Então ele saiu daquele túmulo com grande facilidade. Os anjos chegaram, rolaram a pedra, entraram. As mulheres entraram, não avistaram o corpo, mas viram os anjos, que então falaram: o que buscais? Buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Na ocasião também aqui é outro relato, outro evangelho relata essa história. Nós temos a narrativa dessa história nos 4 evangelhos. E aí então, outro evangelho diz,
se não me falha a memória, acho que Mateus fala que Pedro e João foram também, os discípulos foram também ao encontro, ao sepulcro, para ver se realmente o mestre tinha ressuscitado. Voltaram sem ver nada, e aí então ficou entre eles ainda uma dúvida: será que ele ressuscitou? E aí a gente vê aqui no verso 13, 2 discípulos que não faziam parte dos chamados 12 discípulos, do círculo mais íntimo dos 12 discípulos, e estes agora, tomados por uma tristeza muito profunda, saíram de Jerusalém e foram para um povoado chamado Emaús, uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam, as mulheres viram a presença dos anjos, os anjos falaram com ela. João, saíram os dois correndo, João chegou primeiro, Pedro chegou depois. Saíram os dois sem ver Jesus. Agora esses dois saem que não fazem parte do grupo de discípulos dos 12, saem de Jerusalém tristes, a caminho de Emaús, porque até mesmo temendo pelas suas próprias vidas, porque agora o cerco estava se fechando, e eles tinham um temor nos seus corações, que de repente agora o próximo, quem sabe, talvez seria eles. Haveria uma perseguição para cima deles, porque eles eram os discípulos de Jesus. Então esses homens saíram rumo a Emaús. E aí, meu irmão querido, mesmo eles não fazendo parte dos 12, Jesus foi e interceptou eles no caminho para Emaús. E nós temos a narrativa do texto dizendo que em todo o trajeto, Jesus caminhou com eles, e eles não perceberam quem era Jesus. Aí aqui eu paro para dizer uma coisa para todos nós. Muitas vezes falta-nos visão e percepção espiritual para entendermos que Ele está conosco. O Cristo ressuscitado prometeu, afirmando categoricamente que está todos os dias com a gente. Eu falo isso porque a gente ouve de pessoas dizendo: pastor, parece que Deus me abandonou. Eu quero dizer para você que o Cristo ressurreto não abandona ninguém. Se Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele está conosco, a sua presença é real. Mas o que acontece comigo que eu não consigo perceber, eu não consigo sentir? Estou na mesma situação desses 2 discípulos de Emaús, que iam para Emaús. Estou na mesma situação, pastor Marco. A luta é tão grande que eu não consigo sair desse turbilhão, do olho do furacão. Eu não consigo sair. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Deus muitas vezes não nos livra de situações, mas Ele está com a gente nelas. Deixa eu dar um exemplo para você. Deus podia ou não podia livrar Daniel da cova dos leões? Sim ou não? Ele podia livrar, mas ele não livrou. Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel estava no meio de animais terríveis, famintos. Eles ficavam ali naquela cova, os animais ficavam ali, ganhavam uma refeição no dia. Qualquer um que caísse ali seria uma grande refeição para eles. Eles estavam famintos, os animais. Mas Deus disse: não, eu não vou livrar Daniel de ser lançado na cova. O que eu vou livrar é da boca dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, de ser lançado na fornalha, mas estava lá dentro com eles. Então, meu irmão, de situações e mais situações, muitas vezes Deus não vai nos livrar. Sabe por quê? Porque é na tempestade. A tempestade faz parte da escola de Deus.
está no rol de provas, faz parte do nosso currículo, mas Ele está com a gente na tempestade. Então, mas pastor Marco, eu não consigo ver, eu não consigo sentir, eu não consigo ter fé para sair, para vencer, eu não consigo levantar a minha cabeça e olhar para cima. Meu irmão, creia tão somente. Eu quero hoje ativar a sua fé. Ative a sua fé. Eu estou falando isso aqui para você ativar a sua fé e você ter plena certeza e convicção de que Ele está contigo nas tribulações também, como também está na bonança. Irmãos, eles iam pelo caminho trocando palavras e até discutindo. Agora foi tudo de água abaixo. E aí ele se apresenta, irmão. Ele se apresenta, mas ele não diz quem é. Ele se apresenta. E como todos os judeus são meio que parecidos um com o outro, antigamente eles usavam aqueles trajes, eram tudo parecido. Esses homens estavam caminhando, trocando informações, palavras, falando, triste, muito triste, tomados pela tristeza. De repente Jesus apareceu no meio deles sem se identificar, porque muitas vezes Ele vem para provar a gente mesmo. Ele fica em silêncio, Ele está do nosso lado, mas Ele não vai livrar a gente de ser lançado na cova dos leões, mas vai estar lá junto com a gente, para a gente depois ter um testemunho lindo, dizendo: Deus não me livrou de ser lançado, mas Deus me livrou da boca do leão, Deus me livrou da situação, na tormenta eu segurei nele, Ele se manifestou para mim, acalmou a tempestade, e eu cheguei do outro lado como Ele disse que eu chegaria. Esse é o nosso Deus. E aí, Ele não se identificou, Ele chegou, e aí Ele foi começando a compartilhar com eles das coisas que eles vinham falando pelo caminho. E aí então, olha o que os homens falaram comigo no verso 21. Olha o que os homens falaram para ele: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Isso é os homens falando para ele, para Jesus, e Jesus não tinha se identificado. Olha só, eles abrindo o coração. Nós esperávamos que fosse Ele, o Messias que morreu lá na cruz agora. Nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, aquilo que eu já falei, dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, se referindo a João e Pedro e João, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Está vendo, irmãos? Não seja como Tomé. Tomé disse: não, eu só creio se eu ver. Não podemos. Nós agimos dentro do campo da fé. Mesmo não vendo, nós cremos. Amém? Mesmo não vendo, nós cremos. E olha o verso 25, olha o que Jesus responde para eles. Ainda ele não se identifica. E ele lhes disse, aquele homem que chegou no meio deles, desconhecido por eles: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Verso 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha só, verso 28, e chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo, e eles constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia, e entrou para ficar com eles. Eles não sabiam que era Jesus. E aí quando então os olhos deles vão se abrir, pastor Marco,
porque Jesus está conversando com eles, dizendo: olha, Moisés falou acerca de mim, os profetas falaram, tudo que estava escrito ao meu respeito. Irmãos, de Jerusalém para Emaús é 11 quilômetros, são 11 quilômetros. Então houve tempo suficiente para eles conversar muito. Tanto é que ele explicou desde Moisés, olha só o verso 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Então houve muito tempo para eles falar, e ele falou, ele revelou tudo o que estava escrito acerca dele, que a morte dele não foi acidental, ele não veio e morreu como um pecador morre, não, ele veio no propósito de Deus, no plano de Deus, de dar a sua vida em resgate da nossa. Tudo isso ele explicou. E aí então, quando chegou na bifurcação, ele fez que ia mais longe. E então eles constrangeram, pediram: fique conosco, já se faz tarde. E aí então ele entrou para onde eles iam ficar aquela noite. E aí então, como era já o cair da tarde, tinha a refeição da noite. Imagina, caminhando o dia todo, estavam famintos, esperando a refeição da noite, a janta. E aí então, quando eles foram para a janta, sentaram-se à mesa e foi trazido a comida. Ele pegou o pão, e aí ele partiu o pão e deu para eles. E aí então, ele deu o pão para eles e logo desapareceu diante deles, desapareceu. E aí então, quando ele partiu o pão, que logo desapareceu, eles entenderam: opa, peraí, esse homem não é qualquer um, ele é o próprio Cristo que ressuscitou e está conosco. E aí agora começa a mensagem, experiências que devemos compartilhar. Sabe o que foi, irmãos? O que aconteceu? No partir do pão, eles abriu os olhos dele, abriu o coração, eles entenderam que era o próprio Cristo que ressuscitou. O que as mulheres falaram, que os anjos falaram para elas, era verídico, era real. O que os apóstolos, os companheiros deles viram, ou melhor, não viram, mas ouviram das mulheres que contaram para eles e foram ver o sepulcro e viram o sepulcro vazio. Tudo isso, todas essas informações procedem. Agora ele se manifestou para nós. E agora, vamos ficar aqui parados? Já era alta hora da noite. Eles poderiam ter falado: olha, nós vamos agora, depois dessa refeição, ele já se revelou para nós, meu Deus, o nosso coração está ardendo. Eles falaram isso, ardia o nosso coração durante todo o trajeto, quando ele falava, quando ele revelava as coisas lindas acerca dele mesmo, nas escrituras, ardia o nosso coração. E agora vamos ficar aqui? Não, irmãos, eles não conseguiram ficar mais no local onde estavam, porque eles foram tomados por um sentimento tão glorioso, que naquela hora da noite, eles voltaram todos os 11 quilômetros a pé, irmão, a pé, e chegaram em Jerusalém, no local dos fatos. Quando chegaram em Jerusalém, olha só, por que eles voltaram? Por que eles voltaram para Jerusalém? Eles voltaram porque agora foram impactados por essa revelação que tiveram do Cristo ressuscitado. E aí quem tem a revelação, olha para mim aqui, quem tem a revelação do Cristo ressuscitado, quem tem essa experiência do Cristo ressuscitado, quem já teve uma experiência com Deus, ele não consegue mais ficar parado, ele não consegue ficar isso para si, essa revelação, ele não consegue segurar essa revelação para si. Não importa a hora, vamos voltar. E eles, olha o verso 33. Olha o verso 33. E na mesma hora, está vendo, irmãos? Dá uma olhadinha comigo no verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoando-o, partiu e lhe deu. Verso 31, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu.
32, e disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Verso 33, e na mesma hora, agora eles não foram mais na companhia de Jesus, eles voltaram sozinhos, porque eles pensaram com eles: a gente não pode mais segurar isso dentro de nós, vamos lá compartilhar com os irmãos, vamos lá compartilhar. Quem tem essa experiência do Cristo ressuscitado na sua vida, ele quer compartilhar, meu irmão. E aí olha só, olha o verso 34 comigo. E os quais diziam, ou melhor, o verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Irmão, quando eles voltaram e chegaram em Jerusalém, eles encontraram mais um grupo impactado, irmão, mais um grupo suspenso, todo mundo estava suspenso, a alegria tomava conta. Eles foram para Emaús, esses dois homens foram para Emaús, tomados de uma tristeza. Depois da experiência que tiveram, saiu a tristeza e eles foram tomados de alegria, foram para Jerusalém. Chegando lá, talvez acharam que encontrariam um grupo de irmãos triste ainda, porque ninguém tinha certeza da sua ressurreição, mas quando chegaram em Jerusalém, viram um grupo também impactado. Todo mundo estava feliz, todo mundo estava alegre, porque Cristo ressuscitou. Que coisa linda isso aqui. Nós não podemos ficar para nós, irmãos, nós não podemos ficar para nós. O que nós carregamos não é para nós mesmos. Nós não podemos ser crente represa. Você não pode ser uma represa, meu irmão. Você tem que ser um canal, amém? Você tem que ser um canal. As pessoas têm que saber da sua experiência com Cristo. Eu acredito que muitos, ao caminhar, na medida que você vai caminhando com Cristo, você vai sendo trabalhado, Deus vai trabalhando na sua vida, Deus vai edificando a sua vida, a sua visão vai sendo expandida, meu irmão. E aí você vai tendo experiências com Deus. E sabe o porquê que Deus te dá essas experiências marcantes e poderosas? Porque Ele quer que você ganhe outros para Ele. Amém? Não fique para você a experiência que você teve. Olha só, verso 34, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Irmãos, eles chegaram em Jerusalém, e eles chegaram lá no firme propósito de anunciar o que eles tinham visto, de compartilhar a experiência deles. Mas quando chegaram lá, acharam esse grupo impactado. E sabe quem contou primeiro? Quem primeiro falou da experiência foram os que estavam em Jerusalém. E depois então esses homens, olha o verso 35, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. A experiência, pastor Marco, a experiência é para todos. Você pode afirmar isso categoricamente? Sim, a experiência é para todos. Todo cristão, todos aqueles que se entregam verdadeiramente a Deus, de corpo, alma e espírito, sem reserva, que se entregam para Deus, ao senhorio de Cristo, todos aqueles que se entregam a Ele, é possível viver uma experiência com Deus. Pastor, já aqui nessa vida, é possível vivermos essa experiência com o Cristo ressuscitado, pois é do querer de Deus que você o conheça mais. E todo cristão deve orar pedindo: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero ter mais intimidade contigo. Quando ele iniciou o seu ministério, irmãos, ele poderia ter pego aqueles homens e já enviado eles, mas não, os homens ficaram os seus discípulos, aqueles que aderiram à sua proposta. Eles foram treinados, eles passaram na escola, eles foram provados e aprovados,
E aí então só depois eles foram enviados. Então é isso que Deus faz com a gente. Deus chama a gente, dá a cada um dos crentes experiências, intimidade. Você passa a ter intimidade, conhecimento. Irmãos, a intimidade está ligada ao conhecimento. Quem diz que tem intimidade com Deus, mas não conhece nada de Deus, aí então fica um ponto de interrogação, meu irmão. Será que você tem essa intimidade com Deus? Será que você o conhece verdadeiramente? Porque a intimidade é isso, é conhecê-lo, é ter experiência com Ele. E eu vou te dar uma dica nessa noite. Pastor Marco, você está pregando aí, tudo é verdade, mas me dá uma dica de como fazer isso, de como ter uma experiência com Deus. Sabe como, irmão? Sabe como começar? Sabe como começar? Entra no teu quarto. Sabia que as melhores e maiores experiências que esse pregador aqui, esse simples pregador teve com Deus, não foi no meio de multidão? Não foi, claro que a gente tem coisas lindas, experiências lindas aqui junto com o povo de Deus, quando nós nos ajuntamos para culto, ou para oração, para vigília. Mas as melhores e maiores experiências que eu tive com Deus, foi no a sós com Deus, lá no meu quarto, amém? Lá no meu quarto, quando eu fechava a porta do meu quarto e orava a Deus, e aquela oração era tão envolvente, não me faltava palavras para orar, vinha palavras, fluíam naturalmente, e eu fui tomado numa emoção, numa glória muito linda, chorando. E eu estava já alguns momentos ali na presença de Deus. Daqui um pouquinho eu deitei no chão do quarto e orava a Deus, chorando, pedindo a Deus, dizendo: Deus, eu te amo. As palavras que mais saíam da minha boca era essa: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Que coisa linda, eu entendi o que tu queres para mim. Deus, eu entendi, tu me amas, eu sinto o teu amor por mim, eu vivo o teu amor, eu vivo as tuas providências, eu vivo o teu carinho, eu vivo o teu cuidado. São essas as palavras que mais saíam da minha boca. Momentos de experiência com Deus. Quer ter? Quem gostaria de ter experiências lindas com Deus? Quem? Deus só vai dar para quem quer, irmão. Deus só vai dar para quem quer. Moisés, suba aqui. A princípio era toda a nação, mas aí alguém disse para Moisés, a maioria disse para Moisés: suba em meu lugar. Nós cantamos aqui: suba em meu lugar. A experiência era para todos, mas aí eles recusaram e diziam: Moisés, tenha por nós uma experiência. Tem pessoas que esperam muito na liderança, nos líderes, seja lá o líder que for de departamento, qualquer líder. Não, eu sei que quando eu preciso eu vou nele, quando eu preciso eu me aconselho com ele. Tudo isso é válido, amém, estamos aí para isso, a liderança é para isso. Mas querido, porém, Deus quer que você tenha a sua própria experiência. Viva a sua própria experiência. Esses homens aqui saíram para outro lado, desacreditados, sabiam da história, como muitos sabem da história, leem Bíblia, sabem que ele morreu, e aí hoje também sabem que ele já ressuscitou, porque está aí as provas, por mais de 500 irmãos ele foi visto numa só vez. Muitos viram ele, a primeira pessoa a ver ele foi uma mulher, porque a mulher teria que mesmo que se redimir, teria que ser diferente, porque lá atrás tudo aconteceu por intermédio de uma mulher, que consequentemente envolveu o casal. Então a mulher teria que se redimir mesmo e marcar, deixar marcado. Mas a experiência seria para todos, até mesmo aqueles que não... Ah, mas pastor Marco, essa experiência é só para pastores, para os mais chegados. Não, irmãos, esses dois discípulos aqui, que provavelmente, um deles era Cleopas, e outro provavelmente era Lucas, que saíram, que não faziam parte do grupo de discípulos dos 12, Jesus foi atrás deles, para dá-los a experiência que os outros teriam também, para dizer assim, para ficar marcado assim, agora todos têm direito a experiências.
você pode ter. Vamos nos colocar de pé. Lá no dia de Pentecoste, Pedro foi bem claro. Quando o povo correu para ver, atônito, pasmo, para ver o movimento do Espírito, as línguas repartidas, o povo gritando. E aí muitos diziam, não, esse mover é para um grupo seleto, é somente a elite do reino, do ministério. Não, aí Pedro se levantou em pé e disse para todos, essa promessa, isso que está acontecendo aí, foi o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí Pedro disse, essa promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos quantos o nosso Deus chamar. Então a experiência é para todos, o batismo é para todos, a revelação é para todos. Deus quer te chamar para um particular e se revelar para você, meu irmão. E eu vou dizer uma coisa para ti aqui, em poucas palavras, estamos terminando. Quem tem uma experiência com Deus, a partir da experiência para frente, nunca mais é a mesma pessoa. E eu digo uma coisa para ti, não sai do caminho tão fácil. O que nos firma no caminho, irmãos, são as convicções do que a Bíblia fala. Agora, não somente em palavras, mas na experiência vivida, nos sensórios do corpo. Nos sensórios do corpo, eu senti, eu vi a glória, eu senti, Ele falou comigo. São experiências que marcam as pessoas, a ponto de fazê-las entender, o viver daqui para frente é Cristo, e se eu morrer eu vou embora com Ele, é lucro. Eu não vivo mais para esse mundo, eu vivo agora para Cristo. Fecha os teus olhos. Foi no partir do pão que Ele mostrou que era Ele que estava ali. Ele caminhou durante todo o trajeto sem ser notado que era Ele mesmo. Era apenas um estranho que se aproximou deles e conversava com eles. E depois Ele se revela como Cristo glorioso. E daí para frente, irmão, nunca mais esses homens foram o mesmo. Lucas escreveu a narrativa de Lucas. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas foi tão impactado que ele morreu num campo missionário, pregando o evangelho com toda a força, velhinho, e morreu lá no campo missionário, porque nunca mais ele foi o mesmo depois da experiência. Passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos Quem já pisou não sabe viver em outro lugar. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos para cantar. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, Não sabe viver. sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia. Ele é santo. Santo.
fazer um convite para você. Só vai vir aqui na frente, diante do altar de Deus, mesmo que você já tenha uma experiência, mas você quer se aprofundar mais, você quer estreitar os laços de comunhão com o Mestre. Se você quer uma experiência profunda que mudará a sua vida, preste atenção. Se você não quer, fique no seu lugar. Mas se você quer uma experiência profunda, mergulhar nas profundezas, uma experiência gloriosa, contato direto com a arca, com o Cristo glorioso ressurreto. Se você quer uma experiência profunda, dê um passo aqui à frente. Dê um passo aqui à frente. E a sua vinda aqui na frente está dizendo: Deus, eu quero, Senhor. Eu quero o sair do seu lugar e vir aqui diante desse altar. Mas só venha com certeza, porque Deus está me dizendo aqui. Olha só, irmãos, pode marcar isso aqui. Está sendo gravado isso aqui. Pessoas vão relatar coisas aqui. Atenção, os pastores, os irmãos, líderes, marquem isso que eu estou falando. Pessoas vão relatar aqui coisas lindas que viram, experiências marcantes que tiveram. Eu não sei lá se é através de sonhos, eu não sei se é através de uma visão ou de algo pessoal, muito pessoal, mas eu quero te dizer: se você está disposto a fechar a porta do teu quarto e ficar a sós com Deus, Deus vai te revelar coisas lindas. Uma experiência linda você terá com Deus, e a partir daquele momento você não será mais a mesma pessoa. Olha só, Deus está me falando aqui que muitas pessoas aqui, Deus vai dar uma experiência em sonho. Você vai ter um sonho muito real, muito vivo. Parece que você está de fato vivendo aquela situação. Vai ser um sonho muito claro. É uma experiência que Deus vai te dar, porque Deus quer que você tenha mais conhecimento dEle. Deus quer que você tenha mais intimidade dEle e que você cresça na vida espiritual. Fecha os teus olhos. O macanto ramasséria macanto remecalabahas. De que o mandu nessei o froprenerei de li sobre calia manderei. O profobre que nerrebia suramaias. La massia comandu la banjore fessei. Do emetui nelle sei do fromene halvi saubria e calamanzu i mana halvi saubra camandubia le faz. Ramassura male che mangiò. Deus falou agora aqui. Deus falou agora aqui. Deus me deu a interpretação dessa língua que o irmão está falando, línguas estranhas, comunicação direta com os céus, língua dos anjos. Deus está dizendo para alguns aqui: você não viveu tudo ainda, o que eu tenho para ti. Você não viveu tudo ainda o que eu tenho para ti. O que eu tenho para ti é muito mais excelso, muito mais grande, muito mais glorioso. É imensurável o que eu tenho para ti, diz o Senhor. Cláudia Nurisalbriando que manjove delle mangiuri bisabia. E gilifio pro saubri gilifro manerevi sui bical sui mekelia. Rubia saubra co ele fromenehebia subri mangiui mecanjo.
Oh, aleluia. Você começa a viver, minha irmã. Dê um passo aqui à frente. Vem cá você, a irmã, isso, vem cá. Vem junto com ela, Aline. Você começa a viver experiências lindas com Deus, se você quiser, a partir dessa data, desse dia. Deus mudará a sua história, apagará o passado de dor, de traumas emocionais que ficaram. E o Senhor diz: viverás coisas lindas, inimagináveis. O que eu tenho para ti, diz o Senhor, é muito lindo, é muito glorioso. O que eu tenho para ti é muito lindo. Você começa a viver a partir de hoje experiências lindas. Vem cá o irmão. Vem cá você, irmão. Irmão Fábio, abraça ele aqui. Coloca a mão no peito dele. Deus está livrando o irmão. Deus está te livrando. Olha para mim aqui, irmão. Olha para mim aqui, querido. Deus está te livrando de algo terrível. E o Senhor diz: eu faço isso por ti, porque você voltou para mim. Você entregou o seu coração, a sua vida para mim, por isso que eu faço isso por ti, diz o Senhor. Outrora talvez o livramento não viria, mas pelas suas atitudes e a sua decisão, Deus diz para você: eu te livro agora aqui de um grande mal, de um grande mal. Deus está desentupindo uma veia aí, que poderia ocasionar um infarto fulminante em você. Deus está tocando em vidas aqui. Deus está curando. O Senhor me diz que está curando pessoas aqui. Irmão Luiz, o Senhor está te curando nessa noite. Dores aqui, fortes dores aqui, Deus está tocando, está te curando. Deus está te curando. Aquela canção, se eu me humilhar diante do teu altar. Este lugar, tu és real. Agora Ele está curando pessoas aqui, libertando tantas outras. Vou me entregar totalmente. Deus está curando com essa canção agora, irmão. Pode cantar com fé. Deus está curando aqui, ó. 3 pessoas. Abriu os olhos
maravilhosamente. O que está acontecendo é maravilhoso na sua vida. Eu só posso descrever isso. Eu só posso descrever que é maravilhoso o que está acontecendo em sua vida agora. Os obreiros ficam atentos. Os obreiros ficam atentos. Pessoas podem cair aqui agora.